Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos aqui no Acordando Comigo. Acorda, crente! Acorda! Povo de Deus! Acorda, mulheres! Acorda! Nós já acordamos. Esse é o dia que o Senhor fez. Bom dia, Dani, Nesilma, Catiúcia. Hoje é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos nele porque muitas coisas o Senhor fez por nós já no dia de hoje. Já no dia de hoje, muitos são os planos que já estão prontos para que eu e você vivamos, né, na excelência do poder de Deus, na excelência do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe ricamente essa manhã. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção nas regiões, né, celestiais com Cristo. Que Deus te encha, que você possa respirar agora e você possa sentir, né, a vida de Deus sobre os seus pulmões. Você acordou, você está de pé, porque o Senhor te põe de pé. Todas as manhãs, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o seu amigo, essa pessoa, essa companhia que não te deixa, que não te abandona, que está com você, nos melhores e nos dias ruins também, naqueles dias que nós não estamos tão bem, o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo de Deus está presente em nós, está presente através de nós, está presente próximo de nós. Enquanto nós dormimos, o Espírito Santo está conosco. Né, a palavra diz que, né, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. A palavra também diz que aos seus amados, Val, seja bem-vinda, Andressa. A palavra também diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Que coisa linda, irmãos, que coisa poderosa, que coisa surpreendente. Como é bom viver debaixo da sombra das asas do Altíssimo, sabe? Descansar nas promessas do Senhor e descansar, sabe, naquilo que Ele tem nos falado, nessas promessas tão maravilhosas, das quais nós somos expostas por meio da palavra. Sabe, irmão, Deus tem sido tão fiel conosco. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da nossa família. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos dirigido. A vida de Deus tem sido um alimento. Tem sido, né, o direcionamento para as nossas vidas todas as manhãs. As misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida. E essa palavra não pode ser uma frase de efeito na sua vida. Essa palavra precisa ser uma promessa, sabe, da qual você e eu tomamos posse todas as manhãs. As misericórdias de Deus, elas se renovam sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. E nenhum dos planos dele, nenhuma das palavras dele deixarão de ser cumpridas na sua vida e na minha vida. Miriam Fontinelli, minha amiga, seja bem-vinda. Bom dia. Como que a presença do Senhor está aqui. Como eu posso sentir a presença de Deus. Como eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque mesmo quando a gente não sente, Ele está presente, sabia? Não espere sentir a presença de Deus para que você ore, para que você mergulhe na oração, para que você passe tempo na presença dEle, para que você se achegue confiadamente na presença do Senhor. Sabe que essa nota espiritual tem sido
algo bem notório no meu espírito esses tempos. Achegai-vos confiadamente até o trono da graça de Deus. Sabe, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará até vocês. Sabe, buscai a Deus enquanto nós podemos encontrá-lo. Sabe, que não seja somente todas as manhãs, mas que seja em todo o tempo. Sabe, que a nossa oração, ela seja contínua, que o nosso estado de adoração não esteja envolvido apenas em louvores e músicas, mas que nosso estado de adoração seja um estado contínuo, aonde nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Seja bem-vinda, Francine, você que está entrando aqui pela primeira vez, você que está entrando aqui nessa live, sabe, convida aí mais alguém para estar aqui, vai convidando mais alguém para estar aqui nessa manhã, aleluia. Eu já estou aqui convidando essas mulheres maravilhosas, né, que têm compartilhado das suas vidas comigo. Muitas delas têm se conectado comigo, né, através dessa rede aqui chamada Instagram. Irmãos, eu confesso a vocês que se eu pudesse, nem Instagram eu tinha. Se eu pudesse, eu falava isso com a Alessandra, uma amiga ali em Campo Grande, né? A Alessandra e o Edinho. Beijo pra vocês, Alessandra e Edinho. Ontem eu pensei muito em vocês, com saudade de vocês. Eu disse, ostentar é não ter nenhuma rede social. Ostentação é viver na discrição. Ostentação é viver alegre. Ostentação é ser cheio de paz. Ostentação é isso, é ser culturalmente, né, cheio. Aleluia. Ostentar é isso. E eu confesso a vocês, irmãos, que ostentar é não ter nenhuma rede social. Mas nós que servimos a Cristo, nós que servimos a Cristo, nós que estamos aqui num chamado, nós que estamos aqui debaixo de uma direção, nós que estamos aqui fardados, preparados, nós que vestimos, né, a farda desse exército, nós que nos tornamos soldados de Cristo, servos, ministros do Evangelho, a qual ele chamou a todos nós. Não foi só alguns, mas Ele chamou a todos nós, o Senhor chamou, para que nós pudéssemos levar a boas novas àqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão escravos, né? Aqueles que ainda andam em trevas. Mas eu declaro nesta manhã, sabe, que a unção que está sobre a minha vida, a unção que está sobre a sua vida, a presença de Deus que está sobre a sua vida. Silvana, seja bem-vinda, querida, estava sumida. Sabe que Deus, Ele é bom. Sabe, Deus ouve a oração do homem justo. Deus é um Deus que ouve a nossa oração. Deus ouve a oração do justo. Né? A palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu quero começar lendo aqui. Nós vamos ler alguns salmos, vamos ler aqui. Eu confesso a vocês que eu tenho estado no livro de Tiago, esse livro tão poderoso, né? O livro de Tiago, né? A carta de Tiago. Eu queria começar aqui com vocês aqui no capítulo 4 de Tiago, versículo 8. Que diz exatamente isso que nós acabamos de dizer aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para poder. Tiago 4, 8. Quando a gente tá assim com Bíblia nova, né, irmãos? Às vezes a gente quebra um pouquinho a cabeça até você achar. Muda um pouco. Capítulo 4 de Tiago, versículo 8. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus. Essa é a chamada do Senhor para esta manhã. Essa é a chamada do Senhor para esse dia. Dia 8 de outubro. Meu Deus, como o tempo está passando rápido. 2024 está chegando ao fim. E eu creio que as chuvas do Senhor, as chuvas abundantes, o refrescar de Deus, os ventos do Pai,
Sabe, o refrescar de Deus estão sobre a terra. As chuvas do Senhor estão chegando sobre nós. Um tempo de chuvas abundantes que lavarão essa terra, né? Trarão assim refresco para nós como humanos, né? Para as plantas, para os jardins. As chuvas do Senhor. Pai, eu já agradeço. Porque as chuvas do Senhor caem sobre essa terra, caem sobre o Brasil. Eu agradeço ao Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor envia chuva. Chuvas no tempo e chuvas também fora do tempo. Eu creio e profetizo. Ah, que vontade de tomar um banho de chuva, irmãos, como eu gosto. Faz tempo que eu não tomo, viu? Porque parece que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo algumas coisas da nossa essência, né, de criança. Mas eu me lembro muito bem de quando eu tomava vários banhos de chuva. Ai, como que era gostoso. Ainda bem que a minha mãe deixava. Ainda bem que a minha mãe era daquelas que deixava nós tomarmos banho de chuva. Que nós possamos, né, tomar banhos de chuva. Chuvas naturais mesmo, chuvas que caem do céu. Oh, glória, que nós possamos levantar os nossos braços, né, as nossas mãos aos céus e agradecer ao Senhor pelas chuvas, pelas abundantes chuvas de Deus que caem sobre a terra, que caem sobre as plantas, que caem, né, sobre essas plantações, né, desses agricultores que esperam ansiosamente pela chuva. Eu não sei você, mas aqui em Goiás, irmãos, está insuportável. Eu confesso a vocês que eu sou goiânia de nascimento, né? Eu sou daqui de Goiás, mas eu tenho orado a Deus, Senhor, que me leve para um lugar mais fresco, né? Que me sopre, né? Para que eu termine os meus dias num lugar mais fresco, num lugar mais frio. Tá difícil, irmãos? Não é só o tempo, né, seco, não é só o tempo de calor, mas é o tempo seco. E eu creio que Deus é aquele que atende oração. Deus é aquele que atende oração. E aqui em Tiago 4, versículo 8 diz assim: aproxime-se de Deus. Essa é o chamado, essa é a palavra para você pro dia de hoje, essa é a palavra para mim no dia de hoje. Resistam. Desculpa, irmãos, versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos pecadoras, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aproxime-se de Deus, aproxime-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus. Passa tempo a sós com Deus. Eu tô sempre aqui, sabe? O Senhor tem sempre trago isso ao meu espírito, à minha boca, né? Ao meu coração. Aproxime-se de mim, porque eu me aproximarei de você. Sabe? Passa tempo comigo, passa tempo a sós com Deus. Sabe? O nosso Deus é um Deus que pode ser encontrado. Nosso Deus é um Deus que pode ser encontrado. Um Deus que pode ser conhecido. Você e eu podemos cada vez mais conhecer. E cada vez mais continuar a conhecer. Porque Ele não tem fim. Ele é infinito. Ele é um Deus infinito de coisas infinitas. Então, Ele é um Deus que pode ser encontrado. Passa tempo a sós com Deus. Sabe, aproxime-se de Deus, como disse aqui em Tiago 4, versículo 8. E Ele se aproximará de você. Mas que essa aproximação seja contínua. Que você esteja conectado com Ele, que você esteja plugado com Ele. Que você esteja meditando sobre as coisas dEle. Que você esteja debaixo da graça dEle, da palavra dEle, dos ensinamentos dEle. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, se aproximar do Senhor, passar tempo a sós com Ele. Né? O nosso Deus é um Deus que pode ser encontrado. Olha que coisa tremenda.
Um Deus que pode ser conhecido, um Deus que quer ficar perto de nós, um Deus que tem prazer em estar conosco, um Deus que tem prazer de ouvir a nossa voz, um Deus que reconhece o perfume único que exala da nossa vida. Sabe, você e eu temos um perfume único, um DNA único, que quando nós oramos, que quando nós nos colocamos na presença de Deus, que quando nós nos achegamos até Ele, quando nós nos aproximamos dEle, a palavra diz aqui em Tiago 4:8, que Ele se aproximará de nós, que Ele se aproximará de você. Que nessa manhã, que nesse dia chamado hoje, aproxime-se de Deus, porque Ele se aproximará de você. Por isso que Ele é chamado Emanuel, o Deus conosco. Por isso Ele é chamado o Deus Emanuel, porque Ele é o Deus conosco, o Deus que está presente. O Espírito Santo que estará conosco até o fim de todas as coisas. Aquele que nos fortalece, aquele que na nossa fraqueza é nossa força, aquele que não nos deixa desistir, aquele que nos faz permanecer crendo, aquele que olha para nós com os olhos de amor, com os olhos de perdão, com os olhos de recomeço. Há sempre um recomeço para nós. Há sempre uma nova maneira de Deus recomeçar conosco. Se tem uma coisa que Deus sabe, irmãos, se tem uma coisa que Deus faz com êxito, se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer, quando nós deixamos, quando nós nos submetemos em obediência a Ele, Deus é especialista, em corrigir as nossas rotas, em corrigir os desejos mais profundos do nosso coração, de corrigir, as intenções do nosso coração. Se hoje você precisa, se você se sente, se existe algo aí, um pesar no seu coração, se existe um pesar, um peso, se hoje quando você acordou, você não sentiu a alegria de Deus, mas você sentiu medo, você sentiu um pesar, sabe? Feche os seus olhos aí onde você está, comece a adorar o Senhor, comece, sabe? A entrar, a adentrar nos lugares celestiais, comece a se achar em espírito, porque você é um espírito, eu sou um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos um corpo, mas antes de tudo nós somos um espírito. E antes que você se encontre, e antes que as emoções da sua alma te encontrem nessa manhã, e antes que as frustrações, da sua alma te encontrem essa manhã, as deficiências do seu corpo físico que talvez ainda não alcançaram, a altura das manifestações do Espírito Santo de Deus, mas eu quero te dizer, o seu corpo vai alcançar as manifestações das promessas de Deus. Você vai experimentar no seu corpo físico as manifestações das promessas de Deus. Você que está passando por algum tipo de enfermidade, você que está passando por algum tipo de enfermidade na sua alma, você que está passando por algum momento de tristeza, de dor, de perda, sabe, por algum luto, eu quero te dizer, o socorro de Deus chega para você. Sabe, a luz de Cristo, o socorro de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, a onipresença, a onisciência de Deus te alcança nessa manhã. Sabe, irmãos, nós passamos muitas coisas na vida. Meu Deus, quantas coisas eu já passei nessa vida. Quantas coisas, quantos momentos desafiadores e desesperadores eu passei nessa vida. E eu ainda passo, irmãos. Mas hoje eu já não sou mais quem eu era. Nem o desespero, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Sabe, muitas vezes, ele tenta vir, o medo tenta vir. O desespero, ele tenta vir sobre nós. A angústia, a preocupação.
Sabe que hoje eu aprendi a levantar os meus braços para o alto. Esse ano eu tava pensando ontem com o Heber. Minha filha mais velha faz 29 anos. Minha filha Ana Luísa, casada. A mãe da minha netinha, daquele tesourinho chamado Júlia. Faz 29 anos. E esse ano faz 30 anos que eu sirvo ao Senhor. Que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente salvador da minha vida. Mas vocês não podem imaginar quantas coisas eu passei. Quantas faxinas, meu Deus, eu vivi. Não para nunca, né, Jesus? A gente nunca para de ser transformado. A gente nunca para, Pai, de ser, né, transformado segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ah, eu nem sempre fui assim, irmãos. Eu já fui uma mulher atribulada de espírito. Eu já fui uma mulher atribulada de espírito. Mas eu posso dizer a você, com certeza, de vida vivida em Deus, de uma vida entregue no altar do Senhor, de uma vida, né, confiando em Deus. Nos piores dias da minha vida, eu não perdi a minha fé no Pai. Nos piores dias da minha vida, eu não tenho perdido a minha fé, a minha confiança no Senhor. Eu tenho mantido os meus olhos nele. E é isso que tem feito a diferença. Nesses 30 anos, eu ainda era uma jovem menina. Ah, Senhor, quando ele me encontrou, quando ele me achou, quando ele achou graça diante de mim. O Senhor achou graça diante de você. O Senhor tem achado graça diante de você. Aleluia. Por isso ele é chamado Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está presente, aquele que está conosco, o Deus conosco. No entanto, ele se aproxima de nós na medida que nos achegamos a ele, como está escrito aqui em Tiago 4:8, eu vou ler de novo. A parte A do versículo. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Parece uma resposta curta, mas é uma resposta curta e direta para você que entrou aqui hoje, atrás de uma direção, atrás de uma resposta, atrás de um socorro. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se do Pai e ele se aproximará de você. E haverá uma grande mudança nessa aproximação. Coisas extraordinárias vão acontecer com você. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa. Coisas extraordinárias acontecem comigo quando eu me aproximo de Deus. Você sabe, irmãos, que ontem eu fiz uma oração simples, que eu tenho certeza que essa oração foi ouvida. Você sabe quando você faz uma oração, que você tem certeza que essa oração ela foi ouvida? Coisa boa é quando a gente sabe conversar com Deus. É quando a gente aprende a ser amigo de Deus. É como assim como foi com Abraão, a gente vai desenvolvendo um relacionamento de confiança e de amizade com Deus. E a gente sabe, quando a gente ora, que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração, irmãos. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus presente, Ele é um Pai. Quando seu pai e a sua mãe te abandonaram, o Senhor jamais te abandonará. Se o seu pai e a sua mãe te abandonarem, o Senhor jamais te abandonará. Não importa se você esteja sozinha, não importa se você esteja... Sabe, eu não sei aonde que geograficamente você está, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus está com você. Se aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Sabe que se eu pudesse sentar e conversar pessoalmente com você sobre sua vida, eu lhe diria a seguinte coisa. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e graças a Deus que eu posso estar aqui, né? Através dessa tela aqui,
por detrás dessa tela aqui, conversando dessas coisas com você. Conversando dessas coisas de Deus, tendo esse momento aqui desse devocional. E devocional é isso, é quando você separa um tempo para falar das coisas de Deus, para falar com Deus. Às vezes em grupo, às vezes sozinha. Né? Devocional é isso, é um tempo que você tira. São vários momentos que você tira. Devocional, ele não precisa acontecer só de manhã, não. Ele pode ser em todo o tempo. Às vezes você entra no banheiro aí do seu lugar de trabalho. Sabe, você... Aí dentro do banheiro mesmo você tem um devocional com Deus. Sabe, o Senhor, ele tem a resposta para a sua necessidade. Se tem uma coisa que eu posso te dizer, sabendo que você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E se você que ainda não aceitou, que está assistindo essa live aqui, que vai assistir essa live aqui depois, ainda assim, se você agora mesmo levantar sua mão aí aonde você estiver, no momento que você estiver ouvindo essa live de manhã, de tarde, de madrugada, e você crer, sabe, você pedir, conversar com o Senhor, e você orar a Deus, o Senhor, ele tem a resposta. O Senhor tem a resposta para a sua necessidade. Porque essa resposta está dentro de você. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vive em mim e ele vive em você. E ele é a resposta. É ele que traz a resposta para essa necessidade nessa manhã. Aproxime-se de Deus. Versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. E ele se aproximará de você. Sabe, eu sei que muitas vezes, ontem Deus falava assim comigo, esforça-te. Esforça-te, porque eu te ajudarei. Jesus disse para Josué lá, esforça-te, porque eu estarei com você. Esforça-te, porque eu vou te ajudar. Mas você sabe que não se trata de um esforço humano, não se trata de um esforço braçal, não se trata de um esforço na sua força. Porque Deus, ele é suficientemente. Ele é suficiente em você, ele é suficiente em mim. Sabe, para trazer essa resposta, para mover, para manifestar na sua vida aquilo que você precisa. Para manifestar na sua vida aquilo que você considera como necessidade hoje. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas eu sei que ele é poderoso para resolver, ele é poderoso para curar, ele é poderoso para trazer existência. Sabe, então, confia no Senhor de todo o seu coração. Sabe, deleite-se no Senhor de todo o seu coração, aproxime-se dele, porque ele se aproximará de você. Essa é a palavra para acordando comigo nessa manhã. Eu sei que ela parece curta, eu sei que ela parece assim tão pequena, mas ela é poderosa. Ela carrega um segredo que vai mudar toda a sua vida, que vai fazer toda a diferença na sua história, na sua casa, no seu ministério. Aproxime-se do Senhor e ele se aproximará de você. Aleluia. E aqui em Tiago, aqui também em Tiago, né, quando a gente fala sobre paciência, sobre perseverança, que tudo isso nós precisamos ter. A oração poderosa e eficaz é aquela oração, seja ela em línguas, seja ela em português, é aquela que você, sabe, é paciente nela, é aquela que você é persistente nela. É aquela que você entra no hora após hora. Irmãos, eu colho frutos. Eu não paro de colher frutos da oração em línguas. Eu não paro de colher frutos do meu tempo dedicado a Deus. Eu não paro de colher frutos de tempos difíceis da minha vida, que eu escolhi confiar no Senhor e que eu escolhi me debruçar, sabe, em oração, de joelhos dobrados, porque eu ainda sou daquelas que olho de joelho dobrado.
E aqui eu não tô levantando nenhuma doutrina, tá, irmãos? Eu estou só compartilhando com vocês que eu ainda sou aquela que gosto de me ajoelhar e me debruçar no colo do Senhor e contar pra Ele todas as coisas. E eu conto, viu, irmão? Eu conto tudo. Eu conto tudo. Ó, papai, fizeram isso, isso e isso comigo hoje. Papai, isso e isso tá acontecendo comigo hoje. Tantas coisas têm se passado na minha cabeça, na minha alma. Papai, o medo tem me cercado. Eu vou contando tudo. Sabe, a gente precisa desenvolver esse grau de confiança, esse grau de intimidade com o Senhor. Isso é poderoso. Isso tem um poder tremendo. Aqui no Salmo 55, antes de nós lermos aqui em Tiago capítulo 5, eu quero ler aqui para você o Salmo 55, o versículo 16, o 17 e o 18, que diz assim: eu, porém, invocarei a Deus. Eu, porém, invocarei a Deus. Eu, porém, invoco a Deus. E o Senhor me livrará. E o Senhor me livra. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo ao Senhor angustiado. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, clamo o Senhor angustiado. Sabe que quando eu li essa palavra e quando eu meditava no Salmo 55, aqui no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18, eu me lembrei de Daniel. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel ia para a presença de Deus e ele orava. A palavra diz que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E o Senhor me trouxe essa lembrança pela manhã, ao meio-dia e à noite. E Ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, mas o Senhor, Ele me ouve. Ele ouve a minha oração. Porque eu invoco. Eu, porém, invocarei a Deus, versículo 16. E o Senhor me livrará. Invoca o Senhor e Ele te livrará. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, não se canse de invocar ao Senhor. Não se canse de adorar ao Senhor. Não se canse de buscá-lo. Não se canse de achegar bem perto dEle. Não se canse. Aleluia. Porque Ele ouve a minha voz. Ele ouve a voz do angustiado. Ele ouve a voz do necessitado. Ele me resgata, versículo 18. E Ele me mantém a salvo na batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim. Aleluia. Embora muitas coisas estejam contrárias à sua vida, estejam contrárias à palavra do Senhor, estejam contrárias a você. Mas você não pode viver sendo guiado pelas coisas contrárias que estão ao seu redor. Porque você vive guiado pelo Senhor. Você é cheio da presença de Deus, você é cheio do Espírito Santo de Deus. E quem está com você é maior que todas essas coisas. Quem está comigo é maior do que todas essas ameaças. Quem está com você, quem está com o seu filho, aquele que te vê. Sabe, eu sei que são dias em que o Senhor tem libertado filhos de vícios. Eu sei que são dias em que o Senhor tem ouvido a oração da mãe. Eu sei que são dias que Deus tem ouvido a minha oração como uma mãe. Deus tem ouvido a oração de mães. Deus tem ouvido a oração de mulheres aqui. Deus tem ouvido a oração de esposas. Deus tem ouvido a oração de irmãs. Deus tem ouvido a oração daquele que clama. Daquele, sabe, que se achega ao Senhor confiadamente. Você não sairá diante do trono de Deus da mesma maneira que você entrou. Que você se achegou. Você não sairá diante do trono de Deus da mesma maneira que você chegou.
Nessa manhã, Deus dá ordem a seu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Deus dá ordem a meu respeito. Deus dá ordem à minha casa, para que me guarde em todos os meus caminhos. Eu vou ir aqui também no Salmo 27, o Espírito Santo está me chamando a ler aqui com vocês, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, ela discerne alma e espírito. Aleluia. Cristo vive em você. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E quando você não tiver nada para falar, diga a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ore em outras línguas. Sabe, se cerque das práticas espirituais. Se mantenha conectado com seu Pai Celestial, que espera ouvi-la. O Senhor espera ouvi-lo nessa manhã. O Senhor espera ouvi-la. Se manter conectado com seu Pai Celestial. Aleluia. Diz assim o Salmo 27. A partir do versículo 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Quem está comigo aqui há muitos dias sabe que eu gosto muito dessa versão, eu faço uso dessa versão. O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Versículo 5. Pois ali ele me abrigará em tempos de aflição. Olha só, é na presença de Deus. É se achegando mais perto de Deus, que ele te abriga em templo de aflição. E em seu santuário ele me esconde. Em segurança numa rocha alta ele me coloca. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferei sacrifícios com grifos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Versículo 7 do Salmo 27. Ouve minha oração, ó Senhor. Aleluia. E ele ouve mesmo. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, seu Senhor, eu irei. Não volte as costas para mim. E ele não volta mesmo. Em tua ira, não rejeites o teu servo. Não me deixes agora, nem me abandones. Oh, meu Deus da minha salvação. Mesmo que o meu pai e a minha mãe, olha o que nós falamos aqui no começo dessa live, me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, versículo 11 do Salmo 27. Senhor, guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confie que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Que palavra gloriosa. Oh, Jesus. Pai, tu és poderoso, a sua oração. A nossa oração tem poder. O Senhor ouve a nossa oração. E nessa manhã oramos ao Senhor. E nessa manhã fazemos nome do seu poderoso nome sobre determinadas causas. Eu não sei qual é a sua causa, mas faça menção do nome do Senhor sobre esta causa. Faça menção do nome do Senhor Jesus sobre esta causa da qual você precisa que Ele hoje te socorra. Que Ele hoje entre. Ele é poderoso para fazer. Jamais serão envergonhados aqueles que creem no Senhor. Jamais serão envergonhados. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá.
aqui em Tiago. Nós lemos já Tiago 4:8. Agora vamos ler aqui Tiago 5:16. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tiago 5:16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Nós estamos aqui, confessando os nossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, porque a oração de um justo tem grande poder e produz grande resultado. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que caísse chuva, para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Nosso caso, né, irmãos, nós estamos orando para que caia chuva. Aleluia! E caia chuva mesmo. Eu oro ao Senhor, mas eu ouso orar ao Senhor agradecendo por essa chuva que hoje cai, por essa chuva que hoje cai nos 4 cantos do Brasil, que refresca o Brasil, que refresca a minha casa, que refresca a sua casa, que chega até as suas plantações, que chega até as plantações desse agricultor que precisa que a chuva caia. Senhor, tu és fiel. Eu agradeço ao Senhor Jesus, porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Pai, obrigada, Pai, obrigada. Porque há poder na oração, há poder na concordância de oração. Há poder na concordância, na oração de concordância. E se você está aqui, concorde comigo nessa oração. Diga, eu concordo. Escreve aí, eu concordo com essa oração. Eu concordo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu concordo aqui junto com as minhas irmãs, em fé, que a chuva do Senhor venha, que venha sobre Goiás, que venha sobre Goiânia, que venha sobre a Bahia, que chegue em São Paulo, que chegue no Sudeste, no Norte. Em nome de Jesus, eu concordo que chuvas cheguem em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Que chuva chegue em Brasília, que a chuva do Senhor chegue, né? Nos 4 cantos dessa terra, aí na sua cidade, eu não sei onde você está, no interior de São Paulo, que a chuva do Senhor chegue, que a chuva do Senhor, que a abundante chuva do Senhor chegue. Aleluia. Tiago diz aqui que a oração dos justos, elas são poderosas e resultam em coisas grandiosas. Aleluia. Você já pensou, eu quero te perguntar isso. Você já pensou em alguma vez se as suas orações têm poder? Se as suas orações, elas têm poder de serem ouvidas? E eu quero dizer para você, a sua oração tem grande poder. E elas têm poder de serem ouvidas sim. Se você orar, se você buscar, se você confiar de todo o seu coração e se você permanecer crendo que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para abrir porta onde não há porta. Sabe, se você precisa de um emprego, se você precisa que hoje Deus abra, eu vejo milagrosamente uma pessoa sendo convocada para uma porta de emprego que não se abriria de forma natural, mas que está se abrindo sobrenaturalmente. Que está se abrindo sobrenaturalmente. E você que estava desempregado há algum tempo. E você que estava vivendo no limite de uma situação, Deus te diz que o Senhor te tira desse lugar e te planta nesse lugar.
E que esse lugar é só o começo. Preste atenção. Essa porta, que talvez pode parecer pequena, ela é só o começo de uma outra porta que Deus vai abrir para você. Sabe? Porque a luz de Cristo, a presença de Deus que está na sua vida, vai ativar pessoas nesse lugar. Sabe? Vai trazer salvação. Em nome de Jesus, quando você estiver ali limpando, quando você estiver ali varrendo, quando você estiver ali, sabe, vai declarando, sabe, vai orando, vai crendo, vai ministrando, vai derramando da presença de Deus, aonde quer que você esteja. Se você eu não sei, o Senhor está falando aqui comigo de alguém que faz uma merenda. Se você é merendeira, meu Deus. Se você trabalha com merenda, com lanche, eu não sei, com marmitas. Mas o Senhor me diz que enquanto você vai preparando esse alimento, que você ministre sobre esse alimento, que você declare a palavra, que você ore em línguas, enquanto você prepara esse alimento, sabe, essas quentinhas. Porque Deus vai te abençoar grandemente. Sabe, tem gente, irmãos, vendendo ouro, não tá ganhando nada. Tem gente vendendo lixo, tá ganhando muito dinheiro. Você precisa entender que Deus não faz como o homem faz. Deus não age como o homem faz. Pois se você tá aí na sua faxina, que você seja a bênção do Senhor Jesus aí dentro desse lar. Que você entre aí como luz de Cristo. Sabe, que você abençoe essa casa, que você abençoe essa família, que você abençoe. Sabe, que você seja um canal de bênção aí. Quantas pessoas que nós conhecemos hoje, que estão assentadas em lugares altos, mas que começaram a sua vida, né, na faxina. Sabe que o meu sogro, José Rodrigues, ele tem algo, ele tem uma máxima, que Deus tem um negócio com os esforçados. E eu creio nisso, sabe? Que Deus, ele tem negócio com os esforçados. Ah, se você soubesse, talvez você já tenha ouvido alguns testemunhos daquele homem de fé, mas se você soubesse como ele começou a vida dele, tendo um pai muito abastado, tendo um pai rico, tendo um pai que tinha condição, mas simplesmente porque o pai dele resolveu que não queria ter um filho médico, que queria ter um filho, né, que seguisse a vida dele, que queria ter um filho que fosse fazendeiro, o pai dele não quis ajudar ele, né, a fazer faculdade de medicina. E se você ouvir meu sogro contar o testemunho dele, né, que ele saiu do interior de Goiás, veio para Goiânia, pegou um trem assim de, como diz ele, na terceira e última categoria, até Curitiba. Pensa nisso. Que a mãezinha dele, para ajudar a vender o frango e ovos, né, sem o marido dela saber, para que o meu sogro levasse, né, um tanto de dinheiro para que ele pudesse sustentar ali em Curitiba. E ele viajou ali sentado, né, que você imagina isso, viajar ali na, sei lá, na terceira classe. E chegou ali em Curitiba. Naquele tempo não tinha cursinho, não tinha livro, não tinha nada. Mas ele chegou ali, né? E eles que a primeira coisa que ele fez foi procurar saber ali, no meio daqueles jovens onde ele estava, se tinha alguém precisando de um ajudante, algo. E ele, né, conheceu ali. Isso ele me contando esse testemunho, irmãos, é coisa muito tremenda. E eu me sinto aqui na liberdade de contar isso aqui pra vocês. Porque hoje vocês conhecem ele aí, né? Ele foi médico por tantos anos, continua sendo médico. Né? Hoje ele acho que foi com 55 anos, ele largou a medicina, né, para servir a Cristo, para servir o ministério de Deus, né, para ir até as nações. E ele então ali, ele foi, disse que ele chegou ali, ficou sabendo que aquele homem ali do laboratório ia contratar um ajudante de limpeza. E ele então ele chegou ali antes mesmo que o dia tivesse amanhecido, né? Já era dia, mas ainda era noite, porque o dia ainda não tinha amanhecido. E ele chegou ali e falou: eu queria fazer. Eu fiquei sabendo que o senhor está precisando de uma pessoa para limpar aqui. E aquele homem, parece que era um homem assim, um pouco rude, agora eu não me lembro direito dos detalhes, e me perdoem por isso. Mas aquele homem, então, resolveu dar oportunidade para que ele fizesse o teste ali naquele dia.
E ele disse, irmãos, que era um lugar muito porco, muito terrível. E ele ali começou então a limpar ali aquele lugar, limpar aquele... Ele me contou esse testemunho num dia que era para me contar para minha filha Clarice, que na época estava fazendo cursinho, né? Ela já estava fazendo cursinho para medicina e ela já tinha tentado umas 4, 5 vezes, umas 3, 2 ou 3 vezes, 4 vezes e não tinha conseguido passar. E aí meu sogro contou. E ele começou a limpar aquele vaso sanitário ali, disse que aquele vaso era uma crosta, de tão sujo que era. Mas olha só, e aí aquele homem achou graça, né? Aquele homem achou graça, porque o Senhor tinha um propósito com ele ali. E aí ele limpava tudo o que ele precisava fazer naquele laboratório e ele achou um lugar ali no sótão daquele laboratório. E ali ele colocou uma lâmpada assim no meio, porque era escuro, conseguiu colocar ali uma lâmpada e ele punha um balde. E ali ele passava, né? E ele pegava os estudos dele ali, ele passava ali, depois que ele terminava o trabalho dele, 8 horas ali, estudando. Estudando. Então, e ele sempre diz isso, que Deus tem negócio com os esforçados. Sabe? Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que já estão liberadas para você. Tem cadeiras que já foram, né, feitas para você sentar nelas. Mas ainda que você tenha fé, ainda que você ore em línguas, vai exigir de você um certo esforço. Vai exigir de você um certo posicionamento de fé. Vai exigir de você uma certa aproximação de Deus, né? Vai exigir de você, né, uma conexão mais profunda com o Senhor Jesus, para que você saiba, né, o que fazer, como fazer e a maneira com que fazer. E eu digo a você, Deus vai te dirigir em todas as coisas. Nesses 30 anos, irmãos, que esse ano vai fazer, que eu sirva a Cristo. Ah, como eu fui dirigida ao Senhor. Como o Senhor me dirigiu, como o Senhor corrigiu minha rota e vem corrigindo a minha rota. Né? Quanto eu fui perdoada e quanto mais eu fui amada pelo Senhor. E tem sido ainda mais. Quantas vezes o Senhor trocou minhas vestes, me limpou, me purificou, me lavou, me colocou de pé e falou, vamos começar de novo, Yuri? Eu falei, vamos. Ai, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Então hoje, agora, me perdoe por chorar, mas às vezes é tão forte a presença de Deus. E como é bom você relembrar da fidelidade, do amor de Deus, que nunca tem fim. Então, se você está no começo da sua jornada, não importa. Se você está no meio da sua jornada, se você está no final, eu quero te dizer, Ele estará com você até o fim. Você não será envergonhado. Todos os planos que Ele disse sobre os seus filhos serão cumpridos. Creia nisso. O Senhor tem preparado cadeiras para os seus filhos. Sabe? Tudo aquilo que Ele prometeu que ia fazer na sua vida e através de você. Vai acontecer, está acontecendo. Agora mesmo está acontecendo. Agora mesmo a graça do Senhor Jesus está em operação na sua vida. Te levantando, te pondo de pé. Agindo no membro da sua família, sabe? Trocando o coração de pedra por coração de bronze. Esforça-te, tem bom ânimo, confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te farei entrar nessa terra da qual eu te prometi. Você não vai morrer no deserto. Deserto é lugar de Deus realizar milagres. Deserto é lugar de crente experimentar a fidelidade de Deus, o sobrenatural de Deus. Não tenha medo do deserto. Não tenha medo do caos. É no caos que Deus faz nascer flor bonita. É no caos que as manifestações, as maiores manifestações de Deus, elas se movem, elas se manifestam. Creia nisso.
Creia no Senhor Jesus. Sabe, não perca a sua fé. Não deixe que a lâmpada da sua fé se apague. Faça o que você tiver que fazer, irmãos. Mas se mantenha firme. Se mantenha crendo. Se mantenha confiando. Aproxime-se do Senhor. Aproxime-se do Senhor. Porque Ele se aproximará de você. E Ele vai te contar coisas. E Ele vai, deliberadamente, fazer com que você chegue até o final do seu propósito. Sabe? Deus vai te levar ainda por lugares que os seus pés nunca ousaram pisar. Que você nunca pensou que você pisaria. Acredite. Deus, Ele é fiel, irmãos. E eu quero dizer para você, eu estou de malas prontas, de malas espirituais prontas. Porque eu sei que o sobrenatural de Deus está agindo. O sobrenatural de Deus está agindo. Há coisas acontecendo. Sabe, o Senhor faz tremer o céu, o Senhor faz tremer a terra. Mas Ele ouve a oração do justo. Ele ouve a oração do justo. E é eficaz a oração de um justo, daquele que crê no Senhor Jesus. Creia nisso, sabe? Se você tiver que orar, como nós lemos aqui no Salmo 55, de manhã, de tarde, de noite, que você então tire tempo para orar, para adorar, de manhã, meio-dia e à noite. De manhã, meio-dia e à noite. E que nesses intervalos você crabachou yanayoko chenarabasurabasuraido chenayoko chenarabasurabasurou yoko chenarabasurama. Buscai os melhores dons. Se mova recebendo de Deus os melhores dons, irmãos. A vida espiritual é uma vida, sabe, que está em movimento. A vida espiritual, ela não para, ela está em constante movimento. Tenha plena convicção disso. A vida espiritual, ela está em constante movimento. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, nós temos que quebrar esse biscoito sagrado da religião que foi lançado sobre as nossas vidas, de que nós precisamos sentir para que as coisas de Deus estejam acontecendo. Na maior parte das vezes você não vai sentir. Elas estarão acontecendo e você não vai estar sentindo nada. Mas quando você vê, elas se manifestarão diante de você. E eu profetizo as manifestações do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nesse dia chamado hoje, terça-feira, no Acordando Comigo. Não esqueça, irmãos, de deixar o seu comentário. Não esqueça de ofertar nesse ministério. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário, compartilhar, de orar pela minha vida, de orar pela minha casa, sabe? De orar por você também. Às vezes a gente acha muito mais fácil orar pela vida dos outros. Mas Deus também quer te ensinar a orar por você. Sabe, orar pela sua vida, orar pela sua própria vida. Tirar tempo com Deus e conversar com Ele. Esse final de semana nós temos esse congresso poderoso do Ninho das Águas, esse congresso profético, que é dia 11, 12 e 13, do meu amigo, né, Diego Marquinhos, desse profeta de Deus, aqui em Goiânia, que vai acontecer aqui no Metropolitan. 11, 12 e 13, nós estaremos lá para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estará ali o Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus Cristo e o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas também estará, né, através dele, né, estará ali o professor Railson. Pensa no homem profeta. A profeta Camila Alcântara, minha amiga querida. Profeta Diego Marquini, né, e o profeta de Mateus Aguilar. Ei, irmãos, o chão vai tremer.
Se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. Corre lá. Vou deixar aqui o Instagram. Ninho das Águias. Nós estaremos lá. Isso aqui pertinho de casa, aqui pertinho do Flamboyant aqui, ó. Eu moro aqui na esquina do Parque Flamboyant. E é logo aqui na Jamel Cecílio. Para quem conhece aqui Goiânia, para quem não conhece. Em nome de Jesus. Mas quinta-feira nós estaremos aqui fortemente. Aqui no Acordando Comigo. Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido algo de bom aqui da parte do Senhor. Se você recebeu, deixa seu joinha aí. Manifesta aí. Deixa essa preguiça de lado e usa esse dedo. Se você recebeu algo de bom, deixa aí. Deixa seu like aí. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E olha só, hoje nós olhamos para aquele homem, né? José Rodrigues. Ah, aquele homem, ele passou ali, irmãos, né? Para uma das maiores e mais difíceis faculdades do Brasil. Mais renomadas faculdades de medicina, né, no Brasil, que é a faculdade, né, de Curitiba. Oh, glória a Deus! E ele se formou ali médico, porque assim era o plano do Senhor Jesus. E eu não me lembro bem se foi no último ano ou em quase o último dos anos, faltando pouco para ele terminar a faculdade, trabalhando e estudando. Bom dia, minha amiga! Assiste essa live desde o começo. Grandes coisas Deus falou aqui. Grandes coisas Deus está falando aqui. Grandes coisas Deus ainda vai falar hoje na sua vida e na minha vida. E ele terminou, mas eu não sei se foi no último ou no penúltimo ano. Ele recebeu um telegrama. E aquele telegrama era do pai dele, né? Arrependido. Mandou ali, enviou para ele ali uma quantia de dinheiro que era como se fosse... que aquela quantia de dinheiro era uma quantia da qual ele teria ficado todos os anos dele de medicina, ali bem. Mas Deus sabe a maneira como agir conosco. Né? Deus sabe o porquê. Porquê não, o pra quê. Que o meu sogro José passou por essa situação. Né? Da qual ele foi muito transformado. E ele experimentou da graça e da misericórdia, né? Até chorei, borrei, né, gente? Tô igual um panda aqui. Glória a Deus, siga firme nos meus compromissos de hoje, que são muitos. Orem por mim. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Fique com Deus. Palavra para você hoje está lá no livro de Tiago 4, versículo 8. Não se esqueça. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Aproxime-se do Senhor. Silvana, um beijão, querida. Deus te abençoe ricamente. Receba o meu abraço. Lucília, minha querida amiga. Você entrou e saiu, foi? Eu ainda não falei com a Joyce, também foi corrido por aqui. Mas no tempo certo eu vou falar. Em nome de Jesus, Senhora oportuna, eu vou falar. Deus abençoe, fique com Deus, Miriam, Natiele, povo de Deus, fique com Deus, um beijão.